E se eu te contar que nossos amigos caninos já foram muito mais assustadores do que você pensa? E olha que eu não tô falando do lobo, mas sim de um cão-urso que podia pesar até 500 quilos. Ou então que os lobos cinzentos já foram mais ferozes do que eles são hoje. Como eram os cães há milhares de anos atrás? Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer como eram os cachorros há milhares de anos atrás e se todos eles realmente vieram de um ancestral em comum. Será que eles mudaram muito de lá para cá? É o que iremos descobrir. Já deixe seu like, se inscreva caso for novo por aqui e vamos nessa! Um cachorro do tamanho de um urso. Isso seria possível? O chamado cão-urso era enorme, podia chegar a 2,5 metros e pesar até 500 quilos. Além de uma mordida poderosa, eles possuíam garras e um corpo robusto. Alguns exemplares eram menores, do tamanho de um cachorro de porte grande, mas não se sabe o porquê alguns cresciam e outros não. Altamente perigosos, o cão-urso na verdade não era um canino, mas sim um antepassado do próprio urso. O nome cão-urso se derivou dos exemplares ósseos menores encontrados, pois os grandes só foram encontrados muitos anos depois. Seu nome científico é Amphicyonidae. E existem algumas centenas de fósseis deles espalhados ao redor do mundo. Esse animal foi extinto há aproximadamente 9 milhões de anos atrás. E apesar de querermos muito um cachorro tão grande e poderoso, o cão-urso não faz parte dessa família. Mas se o cão-urso não é a representação de um cão pré-histórico, o que seria? O lobo cinzento é considerado o ancestral em comum dos cães que temos hoje. Isso é o que muita gente pensa, mas e se eu te falar que talvez isso não seja verdade? Mas para isso, vamos voltar um pouco mais no tempo. Tomarctos é o animal que até o momento é considerado o antepassado em comum de todos os canídeos que temos hoje. E antes que você me corrija, sim, a palavra aqui seria canídeos e não caninos. Os canídeos são a família de animais que engloba cães, lobos, raposas, chacais e coiotes. Os caninos seriam apenas os cachorros. A ciência acredita que o animal extinto Tomarctos tenha sido o ancestral em comum dos canídeos. Esse animal se alimentava de carne e podia chegar a medir 1,5 metros de comprimento, contando com a cauda. Teriam pelos compridos e um focinho mais alongado quando comparado a de um lobo. Isso foi descoberto a partir dos fósseis encontrados. Alguns cientistas, através de simulação em computador, acreditam que houveram mais 2 espécies antes do Tomarctos, porém elas são ainda desconhecidas. Logo depois, espécies de lobos foram surgindo sobre a face da terra. E olha que interessante, os primeiros lobos eram maiores, alguns atingiam mais de 2 metros com a cauda. Eram também mais cruéis, com dentes mais grossos e com certeza ao se alimentar arrancavam pedaços bem maiores de carne. Mas eles eram mais lentos do que os atuais lobos cinzentos, por exemplo. Não tinham muita dinâmica ao correr, pois seus ligamentos eram mais rígidos. Mas não se engane, eles eram verdadeiras feras, pois seus músculos eram mais fortes. E foi aí que surgiu o tão falado Lobo Terrível, que inclusive temos um vídeo dele aqui no canal. Os primeiros lobos não eram bons corredores, é verdade, mas seus dentes grossos e grandes, somados à sua força muscular, os permitiam derrubar presas como mastodontes ou a preguiça gigante, quando trabalhavam em conjunto. A interação desses lobos enormes com os humanos existiu, e eles eram tratados como inimigos, pois era impossível domesticar um animal tão selvagem assim. Cerca de 10 mil anos atrás, os lobos gigantes desapareceram do planeta completamente e só restaram eles, os incríveis lobos cinzentos, sendo um dos poucos sobreviventes da Era do Gelo que permanecem vivos devido ao seu alto poder de adaptação.
A partir daí, acredita-se que os homens conseguiram domesticar de forma gradual alguns lobos e outras espécies, como o lobo ibérico, também começaram a ser registradas. E foi por isso que a maior parte das pessoas começou a acreditar que o cão doméstico se originou dos lobos. Durante anos, isso foi dado como uma verdade incontestável, mas fato é que quando o assunto são os antepassados que trouxeram os cães até os dias de hoje, os mistérios são muito maiores do que pensamos. A teoria era que os povos antigos teriam pego filhotes de lobo e os criado para atender suas necessidades, e como resultado, o predador teria sido domesticado. Porém, um grupo de cientistas geneticistas americanos descobriram que toda essa ideia que tínhamos talvez pudesse não ser real. Eles analisaram o genoma de mais de 1.500 cães, de 161 raças diferentes, e pasmem com o resultado. Todos os cães, apesar de suas diferentes raças, possuíam a mesma base genética. Mas essa base é muito diferente dos lobos, ou seja, cães domésticos não vieram dos lobos. Tal informação fez muitos estudos serem refeitos. Agora, cães e lobos podem ser referidos de forma bem amadora, como sendo primos distantes. Talvez eles tenham vindo do mesmo ancestral em comum, mas se desenvolveram de formas distintas um do outro, o que nos levaria de volta ao Tomárquitos. Resumindo, talvez o homem não tenha domesticado o lobo, e sim trabalhado com um cachorro desde o início, e não com lobos. Os restos mortais caninos mais antigos já encontrados pela ciência foram achados na Bélgica e datam de cerca de 17 mil anos atrás. Testes genéticos indicam que ele era um cachorro doméstico e não um lobo. Essa descoberta reforçou ainda mais a possibilidade de cães não terem os lobos como seus ancestrais. Os fósseis indicariam que a aparência desse animal seria semelhante a um husky siberiano, do tamanho de um pastor alemão, porém com dentes um pouco maiores. Há algum acordo sobre isso na comunidade científica? Não, meu querido, ainda não, pois temos alguns pontos de evolução na lacuna chamada tempo a serem preenchidos. Mas o que, na minha opinião, é ainda mais interessante é a forma com que a amizade entre o homem e o cão se deu desde o início. Pois alguns especialistas acreditam que, na verdade, o cachorro não precisou ser domesticado, mas sim que eles teriam observado que não precisavam competir com os humanos pela presa, e mais, que os humanos poderiam protegê-los de predadores maiores, e que teria partido deles a aproximação até nós, humanos. Partindo desse princípio, não foi nada difícil para o cachorro descobrir que ao abanar o rabo e abaixar as orelhas, o ser humano se derreteria e daria para ele tudo aquilo que fosse necessário para sua sobrevivência. O que nos deixaria a seguinte pergunta: quem domesticou quem? Se essa teoria for comprovada em algum momento, a inteligência canina na antiguidade poderia ser considerada maior do que imaginamos, pois atualmente nós humanos fazemos de tudo para dar conforto aos nossos pets, não é mesmo? Em troca, os cães nos ajudaram a caçar, pastorear o gado e a proteger nossas casas. Mas voltando ao passado, não é de hoje que humanos conseguem selecionar a raça dos cães e ainda melhorá-la. No Antigo Egito, cães velozes cruzavam entre si com interferência humana para que aquela genética fosse preservada. Assim, eles eram muito mais eficientes em caça de animais velozes, como de gazelas, por exemplo. Já na Roma, os criadores de cães os colocavam para lutar contra animais selvagens e só cruzavam entre si os vencedores dessas batalhas. Até que se percebeu que o cão pastor era um dos cães mais inteligentes e habilidosos, pois além de pastorear o gado, ele avisava dos perigos e ainda defendia o território. O tempo passou e os cães entraram de vez para nossas casas, se adaptando cada vez mais ao dia a dia humano. Existe um estudo que aponta que os cães domésticos modernos perderam boa parte do seu intelecto, pois hoje eles não precisam caçar ou agir por instinto.
nós contribuímos para essa perda de intelecto, oferecendo tudo e atendendo às suas necessidades. Como os cães realmente surgiram, ainda permanece um mistério, com algumas linhas de estudos que, quem sabe, um dia nos darão uma resposta definitiva de como o pet mais popular atualmente chegou de fato nesse planeta. Agora, como eles eram há 10 mil anos atrás, talvez bem semelhantes ao que são hoje. Comenta aqui a sua opinião e me deixe saber um pouco mais sobre o seu cão, caso você tenha um. Eu tenho uma Blue Heeler e eu te garanto, às vezes ela é mais inteligente que muito ser humano por aí. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e, por favor, se inscreva aqui em nosso canal. Obrigado por assistir. Fui!